Então tá, né, rapaziada? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo e amiga, torcedor, torcedora do São Paulo. Este é o Avante Meu Tricolor, meu nome é Rafael Emiliano e vamos para o pós-jogo desse empate do São Paulo contra o Atlético Mineiro, né? Deixa eu só aumentar o brilho aqui, pronto, acho que assim fica melhor, né? Pronto, assim. Do empate em 0x0 do São Paulo com o Atlético Mineiro no Mineirão, jogo disputado neste domingo, dia 6 de abril, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo continua sem marcar gols na competição, né? O segundo empate seguido aí por parte do Tricolor, e que, de certa maneira, dá uma sensação de alívio, vamos dizer assim, dá uma sensação de satisfação para a maioria da torcida, pelo menos aquela com quem eu dei uma interagida aí nas redes sociais, muito por conta da sensação de dificuldade do Atlético Mineiro, das circunstâncias do jogo, né, da expulsão do Caleri, claro, fazendo o São Paulo jogar aí cerca de 15 minutos, né, e pela brilhante atuação do Rafael, que realmente fez defesas esplendorosas acima da média ali no final do jogo e selou o empate sem gols, né? Vamos falar sobre isso, vamos fazer esse apanhado geral aí sobre o que foi, né, o jogo do São Paulo lá em Belo Horizonte. Antes de mais nada, você sabe, eu tenho que pedir aqui a sua ajuda, então vou pedir já de antemão para você deixar o seu like. Depois, se você não gostar aqui da análise, você vai lá e dá o dislike, mas de imediato, já para você não esquecer, deixa o seu like aí, né, cara? Se inscreve no canal, que é muito importante, né? Ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. E o mais importante de tudo, compartilhe com toda a sua coletividade são paulina, não é mesmo? Você sabe, né? É uma forma aí útil e gratuita de fazer o Avante Meu Tricolor ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. Se você quiser e se você puder, né, também fica à disposição aqui você fazer uma doação aqui para o nosso projeto, não é mesmo? Você sabe, né? Jornalismo independente dá trabalho, é caro. Como deu para você perceber, estamos investindo aqui em equipamentos, temos um microfone aqui agora de relativa qualidade, cenário muito bem iluminado, câmera nova, então é o seu dinheiro revertendo aqui para o canal, para a melhoria de estrutura do canal mesmo, né, de aparelhagem aqui. E a gente conta com a colaboração daqueles que quiserem, daqueles que puderem, né? Você pode apontar o QR Code aqui, a câmera, né, para o nosso QR Code aqui, com o aplicativo do seu banco, fazer a doação via Pix. E você também pode se tornar membro aqui do canal, né, R$ 7,99 por mês, como recompensa. A gente oferece a entrada num grupinho de WhatsApp dos Avante Lovers que a gente criou para que você possa discutir São Paulo ali, né? A gente sabe, não é uma das recompensas mais atrativas que existe, mas estamos trabalhando para melhorar isso, estamos trabalhando aí para trazer coisas, vamos dizer assim, maiores, mais chamativas para você ajudar a gente, mas fica já de coração aí o pedido realmente, porque você sabe, esse projeto demanda muito esforço e a gente precisa, de fato, ter uma dedicação integral a ele. A gente precisa de retorno, né? Não se sinta cobrado por isso, né? Não basta dar o like no vídeo que é gratuito e já ajuda. Você também, empresário, empreendedor aí que quer patrocinar o Avante Meu Tricolor, ó, quanto espaço vago tem aqui na tela. A gente também faz a publi da sua marca. É só entrar em contato aqui embaixo. Tem o nosso e-mail para você mandar lá e tirar todas as suas dúvidas. A gente te apresenta nosso portfólio, nosso projeto detalhado, com números de acesso e tudo. A nossa audiência só vem crescendo, só tenho que agradecer a todos vocês que acompanham aqui o Avante Meu Tricolor, não é mesmo? Vamos lá, 3 minutos de jabá, muita coisa, né? Você já deve estar pistola aí do outro lado. Como ficou pistolas o meu dia, né? Beleza, né? Que maravilha, né? Que maravilha o treinador perder a cabeça desse jeito, o treinador
mostrar um descompasso desse jeito, né? Obviamente a fala da coletiva, né? Eu esperei a coletiva para poder vir aqui gravar esse vídeo, ver as explicações que ele ia dar. Obviamente a fala dele é num sentido bem ufanista, não é o termo, mas num sentido para tocar o coração daqueles que concordaram com a atitude do treinador, daqueles que acharam que ele fez bem, que São Paulo foi prejudicado pela arbitragem, e foi, de certa maneira, era lance pro Lianco ser expulso. Só que o treinador não pode se comportar daquela maneira, invadir campo, com o dedo a riste no técnico. Ficou feio, né? Ficou feio, é uma situação desagradável, mais uma vez, mais um ato de destempero do Zubeldia em Belo Horizonte. Já tinha tido aquela vez contra o próprio Atlético, né? Em que ele bate-boca com o jornalista. Bate-boca não, né? Ele se exaltou ali com o jornalista, mas não é pela pergunta, não é pelo próprio jornalista em si, né? Aliás, um abraço lá pro menino da Globo, né, daquele episódio, né? Mas qualquer um o primeiro que fosse conversar com ele ia sofrer algo daquela no momento que a luz apague. Ia sofrer algo, aquele tipo de atitude. E hoje ele estava bem mais centrado na coletiva do que estava naquele dia. Eu esperava um destempero do Zubeldia muito grande quando questionado sobre o assunto, e é evidente que a primeira pergunta da coletiva ia ser logo sobre isso, né? Mas assim, de antemão eu já digo para vocês que treinador profissional de equipe grande da primeira divisão do futebol brasileiro, equipe da primeira prateleira de qualquer país do futebol mundial, não pode se comportar dessa maneira. Isso é cena de Série A3 do Campeonato Paulista. Isso é cena de Série C. Né? Vamos ser sinceros nesse ponto. Eu sei, já veio muita gente me criticar lá no Twitter, me xingar no Twitter, né? Porque, como eu disse na introdução, né, a sensação que passa sempre vai ser, e o Brasileirão ele é especialista nisso, porque a gente tem a cultura de ter 12 times grandes, de jogar fora de casa complicado, as viagens, o calendário, tudo isso, óbvio que não pode ser menosprezado. Só que sempre nos passa essa sensação de que todo jogo é difícil pra cacete. Mas será que é difícil pra cacete mesmo? Então, assim, quando passa a sensação de um campeonato que é extremamente disputado e que tem uma arbitragem pífia, como de fato tem, a arbitragem do Campeonato Brasileiro ela é patética. A arbitragem do Abate Abel hoje foi horrorosa, foi horrenda, claro que foi, como todo árbitro é, né? Como todo árbitro ultimamente no futebol brasileiro talvez quiçá no futebol mundial. A arbitragem passa por momentos muito complicados, como um todo, né? E assim, quando o técnico toma esse tipo de postura, tem esse tipo de comportamento e fala na coletiva exatamente aquilo que o torcedor talvez mais revoltado, o torcedor mais fanático quer ouvir, torna-se para mim claro e evidente que ele vai ganhar algum tipo de apoio, né? E assim, eu sempre até escrevi isso no Twitter e eu sempre bato na tecla que assim, eu perdi o encanto pelo trabalho do Zubeldia nos últimos jogos, acho que tá meio evidente isso, até me criticaram lá, o cara só posta crítica ao técnico e não fala nada da diretoria, né? Acho que ele não acompanha muito bem aqui os vídeos do Avante Meu Tricolor, não acompanha muito bem o nosso trabalho, né? Que num pós-jogo a gente tem que falar do que a gente viu em campo, independente das questões da diretoria, que também colabora muito. O São Paulo não tem bastidor, né? O São Paulo teve o pior déficit da história. São Paulo vai tá com 1 bilhão em dívidas, sabe? É evidente todo esse contexto, todo esse cenário, que não cabe numa discussão de pós-jogo, né? Então, assim, quando o técnico fala isso, é evidente que ele ganha uma simpatia de uma parcela significativa da torcida. E o que eu tava querendo dizer é que, como eu postei lá, ultimamente eu perdi o encanto com o trabalho do Zubeldia. Acho que o Zubeldia não sabe arrancar o que ele tem de melhor, e vou justificar isso, tá? Vou justificar isso aqui nessa análise pós-jogo. Só que eu gosto muito das coletivas dele. Eu acho o Zubeldia um personagem sincero no meio do futebol. Ele realmente fala o que ele pensa, ele realmente fala com um tom de sinceridade. Ele não é canastrão, tá? Ele não é um canalha no sentido figurativo da palavra, não no sentido da explicação literal do que ela significa. Né? Ele é um cara que ele não incorpora um personagem
ao responder perguntas, ele não se furta a responder perguntas. Então, de certa maneira, eu não acho que ele tenha falado aquilo para agradar ou se segurar no emprego ou para aumentar sua popularidade junto à grande parcela da torcida que o odeia. Longe disso, eu acho que ele age daquela maneira e ele responde daquela maneira na melhor das intenções dele, da convicção dele, do que ele enxerga como algo útil e produtivo para o São Paulo, para os seus jogadores, para a diretoria, né? É óbvio que é uma jogada, né? É óbvio, né? É óbvio que é uma jogada, é óbvio que é algo intuitivo, mas não é encenação, não é canastrice para desviar foco, se é que vocês me entenderam, né? Se tem uma coisa que em 20 anos de jornalismo a gente aprende, né? Quando a gente vem para esse meio independente, quando a gente vem para esse meio segmentado, é que a gente tem que ser o mais didático possível, porque as pessoas realmente deturbam muito do que a gente fala, né? Dito isso, acho que está explicado a colocação do Zubeldia. Eu acho que de fato o Lianco tinha que ser expulso. Eu acho que o lance do Caleri talvez não tenha sido para tanto, mas a partir do momento que o VAR chama, o juiz vai expulsar, né? Então, assim, é evidente que a arbitragem teve problemas, como todo jogo do São Paulo a arbitragem tem problemas, como o São Paulo teve a questão do pênalti contra o Sport que não foi, teve o jogo contra o Palmeiras que o São Paulo foi assaltado, só que, reitero aqui, para encerrar esse assunto, eu acho que um técnico de primeira prateleira, que está num time de primeira prateleira do futebol mundial, que é o São Paulo, não pode se comportar dessa maneira. Essas imagens vão rodar o mundo, você entendeu? E nem sempre a reação e a receptividade das pessoas sobre o episódio vai ser a mais positiva, entendeu? Da forma como você, que aprovou o que o Zubeldia fez. E aí eu li lá muitos comentários nas minhas redes sociais, do tipo, se fosse eu, dava um soco na cara do árbitro. É o que diferencia você, torcedor, do técnico e de mim, que sou jornalista, né? Cada um tem a sua função prática, cada um tem o seu manual de conduta sobre como agir em determinada situação. Por isso que eu e o Zubeldia não pagamos ingresso, né? Não vamos lá na arquibancada laranja com uma camisa da Independente. Por isso que a gente tá aqui. Eu tô aqui na frente de uma câmera, ele tá lá na frente do banco, comandando o time, né? Então, tudo isso precisa ser pensado pelo treinador, tá? E eu tô gravando esse vídeo sem ver a opinião dos colegas, sem ver a opinião dos colegas setoristas, do pessoal da arquibancada, do Barolo, do Arnaldo Tironi, que são geralmente os que eu acompanho pós-jogo, até porque eu gosto de gravar bem depois, como eu disse, não para me influenciar a minha opinião do que eu vou vir aqui falar para vocês, mas para ter um parâmetro do que está sendo comentado. Hoje não, meu parâmetro de comentários aqui é efusivamente só a minha interatividade que eu tive ali com os torcedores que comentaram minhas postagens, enfim. Tá? Então, assim, passando uma régua nesse assunto, acho que ficou claro e evidente o que eu penso. Tá? Sobre o jogo, São Paulo 0-0. Para mim, o São Paulo repete os erros habituais que foram mostrados, melhor dizendo, que foram apresentados durante toda a temporada. É um time com uma transição de jogo muito lenta, é um time que não consegue, tem muita dificuldade em quebrar a última linha do campo, tá? É um time que não consegue atacar. Eu postei isso lá no Twitter, acho que a entrada do André Silva ela é muito mais produtiva do que o Caleri. Ele não jogou nada hoje, tudo bem, ok. Óbvio que qualquer centroavante do São Paulo vai enfrentar esse tipo de dificuldade, né? É porque a bola não chega. É muito difícil a bola chegar. Hoje você tem você teve o Luciano perdido taticamente, né? O Luciano não estava dando nem combate na saída de bola do Atlético, como ele costuma dar, é um dos pontos fortes dele. Ele não estava nem fazendo isso. E você tinha um Ferreirinha pela esquerda que, tava bem, porque, o lateral direito do Atlético, que é aquele tal de Natanael, que é um jogador que era do Curitiba, que o São Paulo quis contratar, e o São Paulo tomou um chapéu do Galo na negociação, essa que é a verdade. Mas o Natanael não jogou porcaria nenhuma, né? Assim, eu não tô aqui para analisar o Atlético Mineiro, né? Deixo isso lá para meus amigos de Minas, todos eles muito pistolas com o resultado, e eu vou ser bem objetivo aqui no que eu penso sobre o resultado, antes só fazendo um parecer aí sobre a tatiquez do jogo como um todo, a tatiquez entre aspas. Cara, ele não jogou nada, o Ferreirinha deitou e rolou em cima dele, só que o Ferreirinha é aquele cara que, beleza,
A gente sabe que o potencial do cara é o 1x1, a gente sabe que o potencial do cara é passar pela marcação, é o drible, é a quebra de linha, só que é a efetivação da jogada. Isso acarreta no quê? Acarreta numa assistência, acarreta numa chance de gol, acarreta numa finalização, acarreta num gol dele mesmo, que seja, numa chance dele de... Não, via de regra não. É um jogador sem objetividade. Então, assim, esses jogadores costumam iludir boa parte dos torcedores. Não estou falando do São Paulo especificamente, estou falando pessoas que acompanham o futebol, né, de forma efetiva, porque o cara tem ali um talento de drible, tem um talento de se desvincular das marcações, só que, assim, as pessoas que tratam esses caras como gênios nunca viram, acho que, vídeo do Garrincha, né? Nunca viram vídeo, sei lá, pegando o Renato Gaúcho, que era um ponta também, bem arisco, né? E tal como o Ferreirinha tem questões de velocidade, o Ferreirinha é um cara que não tem tanta impulsão e velocidade, né? É um cara que tem um jogo mais lento, mais cadenciado, né? Assim como o Garrincha, não tô comparando o Ferreirinha com o Garrincha, pelo amor de Deus. Mas se você for pegar Renato Gaúcho, o Garrincha, sei lá, o Cristiano Ronaldo, que seja, o Messi, que seja, que são jogadores que jogam na beirada do campo, o Neymar, que seja... Por que esses caras são gênios? Porque eles aliam essa capacidade de ir um x1 de enfrentamento com criação efetiva de gols, com criação efetiva de oportunidades, com finalizações contundentes. E a maioria desses caras que até fugiu a palavra aqui, de forma pejorativa, são chamados de focas, porque é uma plasticidade do lance que não acarreta em nada. Ferreirinha deu um ótimo drible uma hora lá, do primeiro tempo, em que ele joga a bola entre as pernas do tal do Natanael lá, que não estava conseguindo segurar ele, e aí ele decide cair para tentar um pênalti, para cavar pênalti, em vez de dar uma sequência na jogada. Então, assim, eu acho que o ataque, a construção ofensiva do time do São Paulo continua apresentando problemas muito graves. São problemas muito graves, sabe? Tipo assim, é o maior ponto negativo do trabalho do Zubeldia. O Zubeldia não consegue, o Zubeldia não consegue isso. Agora, defensivamente, São Paulo foi um primor. São Paulo conseguiu anular todas as jogadas do Atlético Mineiro, São Paulo conseguiu, como eu disse, manter o Natanael lá preso, marcando o Ferreirinha, e com isso... O Gustavo Scarpa tinha que vir buscar a bola antes da linha do meio campo, né? Isso, no primeiro tempo, São Paulo foi um primor defensivo. São Paulo realmente não deixou o time do Atlético Mineiro jogar. No segundo tempo, vamos lá, depois da expulsão do Zubeldia, o São Paulo no primeiro tempo ele até tem 10 minutos de domínio ali, onde ele cria 2, 3 chancezinhas ali, tem um chutezinho do Alisson, tem uma jogadinha aqui, uma jogadinha ali, tem o gol anulado do Alan Franco, que estava 2 km impedido, vamos ser bem honesto aqui, né? O juiz acertou naquela, precisa nem de VAR, né, velho? Só a bandeira, viu? Achou que foi gol. Acho que nem o São Paulino mais fanático comemorou de forma tão efusiva, porque... Mas enfim, o São Paulo teve ali os 10 minutos de domínio durante o jogo, e aí depois, obviamente, o jogo ficou empacotado, ficou agarrado, teve o lance do Zubeldia, e aí no segundo tempo a coisa muda, porque, de fato... o São Paulo, vamos dizer assim, desequilibra um pouco a sua marcação, né? O Cuca espertamente mexe nos lados do campo, desafoga um pouco o meio campo, o Atlético Mineiro cresce o volume do jogo, teve ali boas chances, é quando o Rafael começa a aparecer, né? Mas mesmo assim estava aquela coisa insossa, né? Aquela água de arroz, né? Aquela coisa sem brilho, um jogo de ocupação de espaço, chato, sabe? Até que vem a expulsão do Caleri, e na expulsão do Caleri o São Paulo se retranca de vez e o Atlético Mineiro parte para cima para tentar a vitória diante da torcida. E, enfim, Rafael fez umas 3, 4 defesas brilhantes, né? Acaba saindo com o melhor em campo, porque salvou a lavoura ali no final, né? E o São Paulo sai com um ponto, que agora a gente entra para a parte opinativa da coisa, né? Que eu tô aqui regando desde o início do vídeo, né? É um ponto a ser comemorado? O time de São Paulo jogou bem? Jogou. Foi um bom jogo do time de São Paulo diante da proposta de jogo defensiva, diante de uma proposta de jogo para sair sem ser derrotado, para conquistar um ponto em Belo Horizonte contra um adversário que é alardeado como um dos principais times do Brasil. Como vai ser contra o Internacional, como vai ser contra o Flamengo, como vai ser contra o Fluminense. Fluminense talvez não, tá? Mas como vai ser contra o Botafogo, quando vai ser contra o Palmeiras, quando vai ser contra o Corinthians, quando vai ser contra o Cruzeiro. Isso é o Campeonato Brasileiro. Então a gente sempre parte
da premissa básica de que são 12 times grandes e que jogar fora de casa é muito difícil por conta das viagens. Eu estou menosprezando essa questão. O que eu estou pontuando aqui é que o São Paulo do Zubeldia é isso. O São Paulo do Zubeldia, na sua análise sintática mais direta possível, o São Paulo do Zubeldia é um time que prefere não perder do que ganhar jogo. Ponto. É isso. Agora, se você que está aí do outro lado concorda, discorda da postura do técnico, e aí porque a gente sempre vai entrar nesse redemoinho de emoções. Quando é contra o Tajeres, que ganha achando um gol do Alisson ali na cagada, desculpa o termo, mas né, um chute de fora da área, tal, a gente fica puto, porque a gente sabe das qualidades do Alisson, não, perdão, o Alisson é ótimo, não é isso, errei. A gente sabe da qualidade do Tajeres, eu disse aqui, foi quando eu arrumei problemas lá no Twitter também, muita gente me xingando, alguns concordando, que o Tajeres não está nem entre os 10 maiores times da Argentina, mesmo hoje talvez ele não esteja mesmo. Tem nem espaço para discussão, né? Só que a gente vai lá e fica, não, porque é um jogo fora de casa da Libertadores da Argentina, onde São Paulo venceu só 3 vezes ao longo da história, de São Paulo, não sei o quê. Sempre vai ter esses predicados. E assim, a postura que a gente espera do São Paulo, qual que é? É de um time que impõe o jogo, é de um time que impõe o seu ritmo, é de um time que morde o adversário constantemente, porque vai ser isso, né? Vai ser isso. São Paulo é um time que não sabe como atacar, é um time que sem o Oscar e o Lucas não sabe como esquematizar o seu volume ofensivo, não sabe como quebrar linhas, é um time pragmático, é um time que faz uma ocupação exagerada no meio campo, que deixa a criação inicial de jogadas por conta dos zagueiros. Então, sem o Oscar e o Lucas, o São Paulo é isso. O São Paulo perde a sua principal força ofensiva, perde talvez a sua única capacidade de chegar no ataque com algum volume, com alguma eficácia, tá? E isso é o São Paulo, sem o Oscar do Zubeldia, sem o Oscar, sem o Lucas. E esses dois não vão jogar durante um bom tempo, né? Talvez o Oscar perca a primeira fase inteira da Libertadores. O Lucas a gente não sabe qual é a real condição, fala-se que vai voltar no Clássico contra o Santos. Amanhã a gente vai subir matéria no Avante Meu Tricolor sobre isso. Então, assim, depende muito do que você espera do São Paulo. Como eu disse, as desculpas, entre aspas, eu sempre vou usar esse termo, desculpas, porque é uma desculpa, é uma justificativa, e justificativa é sinônimo de desculpa, tá? Não é só o lado pejorativo da coisa, como desculpa é uma mentira, né? É uma mentira para amenizar uma situação drástica, vai, bancando o Aurélio aqui. Não, a desculpa é uma justificativa, por que o time joga dessa maneira. E aí a gente sempre vai entrar nessa. Pô, Tajeres da Argentina, pô, não vence na Argentina. Atlético Mineiro fora, com 1 a menos, por mais que tenha sido aos 30 e tralá do segundo tempo, não, pô, foi bem. O Santos na Vila Belmiro vai empatar 0x0, pô, foi bem, o São Paulo não ganha lá há um bom tempo. Flamengo no Maracanã, pô, também é o melhor time do Brasil, não sei o quê. E aí, quando acontecer esse tipo de coisa contra o Sport no Morumbi, contra o Aliança Lima no Morumbi, contra qualquer adversário no Morumbi, clássico do Morumbi, a gente vai falar o contrário, a torcida vai campar uma ideia ao contrário. Pô, não, tá vendo? Tem que jogar pra ganhar, não joguei pra jogar. Então vai criar esse debate. Esse debate tá contaminado no cenário da torcida do São Paulo, porque esse é o São Paulo do Zubeldia. São Paulo do Zubeldia é um time pragmático, é um time que aposta na individualidade como característica principal de construção ofensiva e de criação claras de chance de gol, e só. Então é isso, o São Paulo do Zubeldia, ele é isso, e o debate tá contaminado, não tem jeito, né? O que eu achei? Eu achei que o São Paulo jogou bem, mas diante desse detalhe, né? É um jogo com o Atlético Mineiro fora de casa, que o São Paulo termina com o técnico expulso, com o centroavante que estava em campo no momento expulso. Então, óbvio que é um bom resultado, óbvio que o torcedor de São Paulo tem que ficar satisfeito com aquilo que o time apresentou em Belo Horizonte ao não sair derrotado, quando o goleiro sai como principal jogador, quando o São Paulo, no final, passa a impressão de que iria perder um jogo, né? Um adversário que estava muito arisco em cima, né?
Só que a gente precisa fazer as ponderações. O jornalismo ele é feito de ponderações. Ele é feito também, ele não é só feito para vir aqui e falar é 880, né? Como eu disse, eu não gosto de mexer, de promover, né, cara, a desonestidade intelectual e a desonestidade emocional com vocês. Só que pelo que vocês viram do Atlético Mineiro hoje, é um time que inspira tanto medo assim, um time que no primeiro tempo se acovardou contra o São Paulo, porque o Cuca se acovardou com o São Paulo no primeiro tempo, né? E talvez a resposta principal para mim é São Paulo fez um bom primeiro tempo, um bom jogo, perdão, pelo que apresentou no primeiro tempo. Eu acho que o São Paulo do primeiro tempo foi um time equilibrado, um time com uma deficiência muito clara de capacidade de quebra de linha, de criação de oportunidade clara, mas sem a deficiência de não conseguir trabalhar melhor a bola. Eu acho que é isso. Acho que a resposta definitiva que eu posso dar sobre isso, porque na quinta-feira a gente vai vir aqui, o São Paulo muito provavelmente vai ter ganho do Aliança Lima, o São Paulo muito provavelmente, não sei se vai mostrar um bom futebol, né? Isso é um assunto para outro dia, as questões de desfalques, né? O problema do Luiz Gustavo, o problema do meio campo que abriu com o São Paulo, com a contusão do Oscar, com o problema de saúde do Luiz Gustavo, isso é um assunto para amanhã eu falar com o Márcio aqui no Tabelinha, nós vamos tratar sobre isso, mas assim, num primeiro momento, num primeiro momento claro, o discurso quinta-feira vai ser semelhante. Talvez se o São Paulo não conseguir um resultado que a gente julgue positivo, porque, claro, de repente pode ter 3 jogadores expulsos e empatar, aí, pô, né, mas o tom crítico em torno do Zubeldia vai voltar. Porque, reitero, o São Paulo do Zubeldia é isso, é um time que privilegia a ocupação de espaços, é um time que privilegia a posse de bola e é um time que falta capacidade coletiva de construção ofensiva. Principalmente quando ele está desfalcado dos seus principais jogadores, que é o que está acontecendo. Então isso justifica muito, para mim, tá? Muito da questão do fraco desempenho do Caleri desde o ano passado. Por isso que eu elogio o André Silva. Eu acho que a entrada do André Silva dá mais possibilidades, dá mais mobilidade para o time ofensivamente do que o Caleri. Né? Por isso que eu critico aqui o Ferreirinha, porque eu acho que falta pro Ferreirinha, às vezes, abusar menos da individualidade, porque tá bom, Ferreirinha, a gente sabe que você é bom pra cacete naquilo que você se propõe a fazer. Só que o São Paulo precisa pensar mais de forma coletiva, é um jogador que não pensa de forma coletiva. Por isso que eu defendo a entrada dos meninos, que eu acho que os meninos, até do segundo tempo hoje, o Matheus Alves nulo, né? Foi completamente anulado pela marcação do Atlético. Mas o Lucas Ferreira conseguiu ali. E detalhe, né, atuando pelo lado esquerdo, né? Conseguiu dar boas infiltrações, teve uma chance clara que o Everson, o goleiro do Atlético, salvou. Então, a entrada dos meninos pode dar essa voluntariedade pro time do São Paulo, e é isso, né? No final, eu acho que falta, acima de tudo, o trabalho do Zubeldia, pensar de uma maneira coletiva mais aprimorada. Acho que o time do São Paulo não pensa de uma maneira coletiva mais aprimorada. Já disse isso aqui no último pós-jogo. Eu acho que, não sei se é questão de treinamento, a gente não acompanha o dia a dia em loco, né? Seja porque o clube não libera, e quando o clube libera, a gente não é credenciado, não pode entrar, então fica essa roda aí da gente sem saber de fato o que acontece. Falta a chance de a gente ver isso, para trazer uma opinião mais honesta com a gente mesmo e com o próprio Zubeldia, né? Mas a impressão que eu tenho é isso, todos aqueles treinos táticos e posicionais que ele sempre faz, né, antes dos coletivos, depois dos coletivos, segundo divulgado pelo próprio São Paulo, é muito para ocupação de espaço e arrumação dos blocos da equipe dentro de campo, muito pouco pensando na coletividade, né? E quando você perde nomes como Oscar e Lucas, que são destaques individuais e tem uma certa notoriedade em matéria de futebol, né, em matéria de motor, no caso do Lucas, de ser o cérebro da equipe, no caso do Oscar, você se complica. E, assim, eu acho que o primeiro tempo do São Paulo foi muito bom nesse sentido. Eu vi o Wendel muito mais participativo do que nos outros jogos. Eu vi o Wendel realmente... Claro, eu critiquei o lateral direito do Atlético Mineiro aqui, mas isso, bom, ele não é culpado, né? O Wendel não é culpado se o Oscar para ter que voltar. Isso é problema do Cuca, não é problema do Zubeldia. Isso é problema do atleticano, não é problema do São Paulino. E aí o Wendel apareceu muito bem no jogo, parece que está encontrando ali pelo menos
quando o outro time tem uma deficiência latente, soube aproveitar, né? O Cédric Soares, se não é um jogador que se destaque, é difícil a gente falar se destacar na lateral direita, né? Porque não é uma posição que o cara realmente se destaque muito, né? Tem muitos poucos casos ao longo da história aí, né? Cafu é um deles, o Arce é um deles, né? Caras que se destacavam com gols, com assistências de fato. Ultimamente, o lateral tem funções muito mais defensivas e pouco approach, né? Porque já voltou a jogar com pontas, né? Então, o que eu vejo é isso. O que eu vejo é o time do primeiro tempo muito bem equilibrado, nesse sentido, mas com essa dificuldade de trabalhar coletivamente, principalmente do meio para frente, e de criação de oportunidades claras de gol, de finalização realmente, de fato, né? Sem o Oscar, sem o Lucas, o Zubeldia vai ter que se virar. Né? Não sei se é o caso de substituir peças, né? Porque hoje ele jogou basicamente com o mesmo time que venceu o Tajeres, né? Só 2 jogadores foram poupados. Estou falando dos contundidos e do Luiz Gustavo, que está internado, né? Mas basicamente foi o Enzo Dias que saiu e o próprio Caleri, né? E eu gostei da movimentação do São Paulo com esses 2 jogadores em campo, né? Eu particularmente gostei. Do segundo tempo, cara, o time do segundo tempo é aquele São Paulo que esquecível, né? É o São Paulo time pequeno, né? É o São Paulo que não justifica a grandeza que tem, com todo o respeito. Né? E no final eu acho que o saldo é isso mesmo, né? É um trabalho inconsistente, é óbvio, o trabalho do Zubeldia é muito inconsistente, e que vai causar essa eterna discrepância entre qualidade e objetividade e resultado. Não tem como. Não tem como. O debate está refém disso nesse momento, e sem Lucas, sem Oscar, sem Luiz Gustavo, não vai sair disso, né? Não vai sair disso. Não vai sair disso. Né? Então, assim, é um ponto que o São Paulo conquista lá em Belo Horizonte, que, na verdade, assim, os pontos perdidos lá não farão falta num saldo final de campeonato para o São Paulo, porque, claro, naquela tabela de projeção que todo mundo faz mentalmente, que seja, empate em Belo Horizonte com o Atlético Mineiro, num lugar onde o São Paulo não vence desde 91, é muito justo, né? Muito justo. Né? Mas, como eu disse, eu estou procurando levar esse debate além disso, para os próprios próximos jogos da equipe como mandante, né? Principalmente. Começar pelo Aliança Lima, né? E me preocupa, porque para mim, reitero, para finalizar o vídeo, né? Eu já estou me repetindo pacas aqui, né? Quando é para se defender, o São Paulo sabe. Né? Aquela velha questão que eu digo. E aí, como os bagres, de certa maneira, não estão em campo, não tem erros individuais que seja. Por mais que o Caleri hoje tenha errado, né? Não sai jogando daquele jeito. Tá, é isso. Deixe sua opinião nos comentários, quero saber o que você pensa, tá? Sua participação aqui é muito importante. Pode discordar de mim com educação, sem atacar, não sei o que, sem palavrão, por favor. Vamos manter a civilidade, né? E eu prometo ler os melhores comentários do próximo vídeo. Vou começar a fazer isso, tá? Que eu acho justo para quem prestigia aqui o canal, tá? Então, deixa aí o que você achou, né? Eu acho que eu já repeti 1 milhão de vezes, né, cara? Mas só pra concluir, eu tenho essa mania, né? Eu tenho que dar um destaque final, né? Foi um bom jogo do São Paulo, principalmente no primeiro tempo. Acho que o segundo deixou a desejar completamente, mas no primeiro tempo o São Paulo foi muito bem. É o São Paulo que a gente espera, de certa maneira, melhorando esses tópicos que eu já mencionei. Mas o que apresentou o Atlético, dá pra ver que também não é nada demais, né, cara? Não é nada demais. Então já sabe, né? Deixa o seu like, se inscreve, tá? Se puder, faça o Pix aqui, ó, pra ajudar a gente, tá? Vire membro do canal aí, compartilhe com todo mundo. A gente volta durante a semana aí. Talvez o tabelinha saia terça, tá? Beijão, beijo do gordo, tchau.